É pra eu falar? Peraí. Olá, tudo bem? Nós estamos aqui para apresentar nosso último trabalho do período de multimídia, trabalho de vídeo. Amém. A gente vai fazer o mesmo formato, assim, apresentar. Ai, meu nome é Marcela, a Isabela ali na esquerda e embaixo o Vitão. Oi, sou eu. A Daí. gente vai falar um pouco, começar primeiro de novo a dinâmica de seguir pelas questões, porque a gente acha um pouco mais seguro e não deixar de comentar alguma coisa, faltar, enfim. A gente vai começar pela atividade um que o Uhum. nosso grupo fez. Alguém quer começar falando aí? Então, só falando que essa atividade foi uma que não foi de compressão, né? Que a gente não teve que comprimir nada, porque os vídeos já estavam comprimidos em formato lossy. Ela foi uma questão totalmente de análise mesmo, entendeu? Pra gente analisar os artefatos com o Media Info, né? O software Media Info. E, tipo assim, um destaque nessa questão que eu queria falar, né? Que, tipo, quando a gente fez o trabalho, que como a gente fez em conjunto, eu não sabia muito bem sobre os perfis. E eu senti que essa questão me ajudou muito a entender um pouco o que que era isso de perfil, o que que era isso de nível. E eu gostei disso mais nessa questão, porque eu senti que eu fui um pouco mais preparada para prova nessa parte de vídeo. Sim. Acho que essa análise aí do MPEG 2, é, que é, acredito que seja muito comum na parte de transmissão, tanto de TV digital, eu achei que essa alta taxa de bits, ela proporcionou Isso. muita boa qualidade para os vídeos, Uhum. principalmente a do Coldplay, né? Que eu Cara, percebi o do fazendo essa Coldplay foi atividade. bizarro, que dava pra ver o suorzinho Sim. do Chris escorrendo quando ele tocava, né? E o áudio, dentre todas, eu tive um sentimento que o áudio do Coldplay foi um dos piorezinhos. Entendeu? Porque eu achei que o áudio em algumas partes estava um pouco estourado. Só um pouco, não foi nada demais, porque o vídeo estava numa qualidade muito boa. Só que eu senti que o áudio estava um pouco estourado. Uhum. Todos esses formatos eu também senti que eles prezaram a qualidade do que a compressão. Tipo, teve uma ótima compressão. Se eu não me engano, o do Coldplay era o menor dentre todos, mas também eu acho que era o menor vídeo também. Na verdade, era o do Matrix, que era 3 minutos. É. Mas foi um dos menores com essa compressão e que teve uma qualidade boa também. Porém, teve alguns artefatos. No do Coldplay foi o que eu mais senti artefato, ainda mais que teve que comparar na 1B, né? Ver esses artefatos acontecendo, tipo aquele formigamentozinho, que é meio que um ruído, assim, no vídeo, principalmente nas partes escuras. Mas eu fui dar uma pesquisada e eu vi que isso também tem a ver com a câmera que está sendo gravada, que ela não se dá muito bem com a luz do show, ainda mais que é um show, né? Tipo, tem aquelas luzes fortes pra caramba. Sim. Então, na parte mais escura, para ele tentar concentrar naquela luz mais clara, acabava fazendo isso, fazendo esse tipo de ruído nas partes mais escuras. Isso é uma boa curiosidade, porque eu não sabia disso, né? Que podia ter relação com a câmera. Então, eu acho que o do Coldplay, analisando com a 1A mais a 1B, foi o que a gente mais, né, conseguiu perceber os artefatos. E também foi um vídeo que eu acho que a gente mais analisou por causa disso também, por ser, no caso, nessas duas, entre um A e um B. Por Então, causa. Quê? não, continua, continua. Por causa disso mesmo. E outra curiosidade também, da um A que foi um sentimento nosso, é que o Matrix Parte 2 ele teoricamente era para ser o melhor de todas a qualidade, porque ele usa o HEVC, ou Isso, que ele tem suporte EVEC, a não sei. 4K, né? Uhum. É tipo o melhor dentre todos, né? Porque é o melhor Sim. formato dentre todos que estão aí. Porque ele é o mais recente também. Ele Uhum. tem uma compressão muito boa. E também, tirando que o profile dele é o high e o level é L5, L5.1. Então, tipo, teoricamente ele era pra ser o melhor. Só que eu senti que a gente sentiu que o V1 foi o de melhor qualidade, no caso. Então, sobre isso, eu tenho até algumas coisas para falar sobre a questão 4 e a questão C, porque a 1A e a 1B, elas trouxeram uma base muito legal para a gente entender o que está acontecendo na 4, né? Que é um processo bem demoradinho e chato. Mano, é o processo mais chato de todas as É. coisas que eu já fiz do seu trabalho. Ele demorado. Foi definitivamente a coisa mais chata que já foi feita.
na minha opinião. E até aconteceu aquele problema lá, né? E o problema dos arquivos terem apagado do nada e a gente ter que fazer aquele processo de novo. Porém, tipo assim, chegou um ponto de que a gente vai nesse perfil de codec aqui e troca para essa configuração. A gente já tinha meio que gravado essas coisas, sabe? A gente Uhum. entendeu como usar esse software e isso é muito legal nessa matéria. A gente vai lá, testa as coisas pela primeira vez, né? Tem esse primeiro contato, mas chega num ponto que a gente só tá usando, a gente não precisa mais usar aquela rota que você explicou pra gente, sabe? A gente só faz da nossa forma mesmo e tem o nosso próprio julgamento. Sim. Inclusive, esse trabalho de vídeo, ele trouxe muito mais isso, né? Porque a gente teve que montar nossas próprias tabelas e dar nossas próprias É, ideias muito mais do que os primeiros trabalhos. Então, eu achei isso isso. uma parte muito legal da atividade. E eu acho E eu que senti que. Ah, desculpa, é pode falar. porque é como o vídeo, eu senti que é uma junção dos outros dois trabalhos, que o vídeo possui áudio e também pega algumas coisas, algumas teorias de análise, principalmente isso que a Isabela estava É, falando, das tudo, iluminações, ruídos de mosquito. Sim. Pode falar, e Vitão. tem o É, eu fator também tempo, acho isso. né? Fator tempo que no Uhum. áudio, mas não tem na imagem. É, Tem características de imagem de redundância, ao mesmo tempo tem características de tempo, sabe? Então é tudo combinado e forma uma coisa muito pesada, muito mais pesada do que os Isso. outros dois formatos que a gente estava trabalhando, né? uhum, Também tem o bitrate também, que por mais que sejam coisas diferentes, áudio e imagem, eles também influenciam muito na compressão aqui em ambos os, ou tanto em vídeo quanto em áudio, né? Porque quanto maior o bitrate, maior vai ser o tamanho do arquivo. informações E de tipo isso, dados, né? tipo, e eu também gostei muito que a foi esse software, ele é basicamente só de detalhes, tipo, só é detalhe do que tem no vídeo, tipo, não é pra gente comprimir nem nada. Ele não é um software demorado, tipo, você só lança lá os arquivos e vê os detalhes. E eu gostei disso, porque isso acontece o que o Vitão falou, que a gente tem mais ou menos como base o pro resto do trabalho, ainda mais pra quatro. É. E E, e a 1C também, ela dá outra base muito legal, que é onde nessa C a gente teve que investigar, né, os possíveis formatos do YouTube em um vídeo em 8K. E, tipo assim, a gente no total teve uns 128 profiles com uns 3 codecs diferentes, que eram MP4, WebM e MKV. E, tipo assim, o que que eu posso falar disso? Eu não tinha essa visão sobre a quantidade de coisas e formatos e opções que o YouTube fornecia Sim, para a gente comprimir um vídeo, sabe? muita coisa. Isso é muito interessante porque quando a gente vê esse vídeo em 8K na melhor qualidade possível, na teoria, quanto melhor essa resolução e quanto mais FPS, o vídeo fica muito melhor. Quanto maior o bitrate, o vídeo fica muito melhor. Mas uhum, quando a gente olha na prática um vídeo 720p a 30 FPS, tipo assim, não faz tanta diferença. Uhum. Eu tô forçando a barra com 720p, mas com 1080p a 30 FPS, realmente, tipo assim, não faz tanta diferença. Porque esse vídeo que você deu pra gente como exemplo não tem toda aquela movimentação, né? Então, não dá sim, para perceber tanta É, diferença assim. E a diferença que faz na compressão, a diminuição do FPS, é tipo assim, é previsível, chega a ser previsível, né? Porque você corta de 60 FPS para 30, corta o frame rate pela metade, e você não diminui a redundância, mas você diminui a quantidade de coisas que tem que ser comprimidas, sabe? uhum. Então, é, o arquivo ele fica muito menor. Que me pegando deixou. um gancho disso que ele falou, é porque quando a gente analisou o vídeo do Coldplay, pelo o software MPC, se eu não me engano, aí que a gente conseguiu reparar esses artefatos, entendeu? Porque na primeira vez que a gente viu só o original, não é de reparar muito, tipo, o entrelaçamento que você explicou na sala e tal. Mas quando a gente usou esse MPC, que a gente foi que pausa e você vai de frame em frame passando, deu pra ver o entrelaçamento, principalmente, esses ruídos, como é que eles funcionam, mas o entrelaçamento, tipo, principalmente, que foi o que a gente mais reparou, assim, só quando a gente pausou e foi indo de frame a frame, a quadro a quadro, né? Então, Sim. é isso aí que o Vitão falou também, A de qualidade, a gente minha. não reparou tanto. Já a minha experiência, puxando o gancho que o Vitor falou, eu achei. Eu também me surpreendi muito com essa gama de resoluções de frame rates e codecs que o YouTube possui.
Tipo assim, eu não imaginava. Eu sabia que ia ter várias opções, porque o YouTube, lógico, é a maior plataforma de vídeos, então Uhum. provavelmente sim, teria, mas não tanto igual a gente colocou 60 tipos diferentes ali na tabela, né? Eu acho que isso acaba mostrando pra gente a capacidade que o YouTube tem de otimizar vídeos para diferentes tipos de dispositivos, né? E Então, situações. sim, então eu achei, É. sim, que foi uma das atividades, olhando os gráficos, que mais me surpreendeu desse trabalho. Achei que ele permite, com essas questões, acaba permitindo uma flexibilidade diferente, assim, grande da visualização que cada usuário pode ter de experiência e grandes nivelamentos de qualidade, né? Assim, de alta, enfim, média, dependendo Uhum. do que o usuário ali for escolher. Então, eu achei da hora essa atividade. Uhum. Eu esqueci de olhar pra câmera. Pronto. Olha, é, só para terminar rapidinho, existe um exemplo de uma coisa que a gente percebeu na atividade 1C, né? Que é essa quantidade de FPS não ser necessária. Me lembrou de uma coisa, um filme que eu assisti, o nome dele é Barry Lyndon, e aqui estão algumas imagens, alguns takes desse filme. Eles mostram que, tipo assim, mesmo que o filme tenha sido feito em 1975, ele não tem essa necessidade toda de demonstrar uma qualidade alta, um frame rate alto, Uhum. apenas simplesmente porque ele não tem tanto essas movimentações. E a gente deu uma certa analisada usando aquele programa dos vetores para ver a movimentação, e a gente viu que a complexidade desse filme é muito baixa, sabe? E isso ajuda muito no aumento da qualidade. A gente pode ver visualmente que o filme é ótimo, até para os padrões dos dias de hoje, né? Tá ligado? Uhum. É, isso acontece com Matrix também, com aquele corte que o professor disponibilizou pra gente. Que eu tive a impressão que o Matrix 2, o Matrix versão 1, foi lançado anteontem. Por mais que tenha sido 1999, a qualidade estava muito boa. Entendeu? Muito boa. Movimentação, não tinha nenhum tipo de delay, nada. Tipo, parecia que foi lançado anteontem. Uhum. Legal. É, beleza. É, Vamos. esse gancho do FPS que o Vitão falou também, sobre Hum, esse FPS, esse nível de FPS alto, ele acontece muito também na D, que, hum, que é pra comparar entre o original, o Telegram, o WhatsApp. Porque, tipo assim, uma surpresa que eu tive era que por mais que a gente tenha convertido 1080 a 60 FPS, o WhatsApp e o original, eles tiveram, acho que numa faixa de 69 mil FPS. Tipo, não foi 60 cravado. Diferente do Telegram. O Telegram, ele sempre teve um FPS um pouco mais baixo em todas. uhum. E, tipo assim, é uma coisa que surpreendeu, acho que todo mundo aqui, né? Porque o Telegram, a qualidade dele é absurdamente maior que o WhatsApp. Entendeu? Eu, tipo assim, se fosse pra escolher. Agora eu acho que eu só vou mandar vídeo pelo Telegram. Eu vou falar, tipo, vai lá no Telegram e olha lá, porque o Telegram ele é realmente muito bom, tanto analisando a tabela quanto visualmente. Tipo, Sim. ele se manteve muito bom em Preserva a todos os qualidade, aspectos. né? Isso. E, com, Por... e tendo o tamanho do arquivo um pouquinho menor. Mesmo assim, ele preserva Aham, mais a qualidade que o WhatsApp. exatamente. E o WhatsApp, ele é muito agressivo na conversão. É. Tipo, ele preza muito a compressão mesmo. Entendeu? Ele não tá muito aí pra qualidade. Entendeu? Ele usa eu acho que, se eu não me engano, ele é o menor, o profile mais, sabe? O profile mais menorzinho, que é o baseline, se eu não Aham. me engano. Porque tanto o original quanto o Telegram são. Ah, não, o Telegram é high e o original é main, que são dois perfis muito bons também. E o baseline, ele fica um pouquinho atrás desses dois. Então, tipo assim, o WhatsApp, ele realmente, ele preza muito a compressão, que acaba sendo muito agressivo com a qualidade, né? Porque ele não tenta manter a compressão junto com o bitrate. Por isso que a taxa de bitrate dele é maior que a do Telegram e a compressão é menor, o que não faz muito sentido manter uma qualidade, né? Pra ser assim, porque os Sim. dois tinham que andar junto. A 1D, na verdade, o que mais me chamou a atenção foi o impacto da resolução dos vídeos em relação a essas análises dos vídeos em 4K, né? Uhum. Mostrou alguns desafios aí que a gente não esperava, principalmente com o que você falou, que é com essa compressão aí agressiva, né?
que a Sim. gente percebe muito a diferença de qualidade. Isso foi uma coisa bem pontual que a gente considerou quando estávamos fazendo a atividade 1D. Outra coisa bem pontual é o fato da gente achar que 1080 teve um melhor desempenho que o 4K no computador. Aham. Porque no celular, o 4K é bem superior. Mas no computador, eu dei até uma pesquisada e vi que também pode ter relação com o monitor não suportar, né? Porque o meu é ultra-wide, na verdade, então fica um pouco assim. Mas com o computador em si, o monitor do computador em si, não suportar tão bem 4K igual suporta 1080. É, Porque, tipo, a qualidade é até um pouco parecida, mas eu percebi, tipo, esqueci o que eu ia falar, calma. É que, na verdade, Isabela, o seu monitor, ele não é 4K, né? É, Eu dei uma pesquisada no monitor, vi que ele não é 4K. E como você tem um iPhone, não sei se é 12, 13, alguma coisa é o assim, 13, 14. 14, mano, muito provavelmente a tela dele suporta 4K, então dá pra Sim, ver a diferença por causa disso, né? uhum. Mesmo o meu exatamente. monitor, ele tem 144 Hz, ele não suporta 4K, né? Uma coisa muito rara de você encontrar em monitores, que é muito caro isso, essa tecnologia. Muito Exatamente. mais comum encontrar 4K em iPhones mesmo. Do E é Marcelo. tipo isso que eu falei, tipo, a qualidade não é tão diferente. Só que os artefatos, ele aparecem muito mais em 4K. Tipo assim, vai fazer um movimento assim mais rápido com a câmera. Dá pra ver um delayzinho, dá pra ver esse entrelaçamento. Uhum. Ou mesmo quando tá parado assim uma imagem numa iluminação mais clara, dá pra ver melhor também esse entrelaçamento, tipo nas bordinhas da porta, quando a minha cachorrinha sai correndo pra lá, dá pra ver um pouquinho esse entrelaçamento também. Eu acho que o 4K ele mostrou muito mais artefatos do que o 1080. Por isso que a gente até falou que se fosse para escolher algum para reproduzir um vídeo no caso do nosso monitor, seria o 1080, 1080-60, para ser mais específico, porque o 30 ele teve um desempenho menor assim, também, É bem isso, menor, na isso que eu ia verdade. falar. Eu acho que, sim, relacionando ao nosso cotidiano, sei lá, vídeo de streaming, enfim, acho que hoje em dia eu escolheria 1080p, depois de Eu todos também. os testes que a gente fez aí. Apesar do 4K, assim, ser um formato atraente, né? Você fala, nossa, 4K, vou colocar. Mas depois desses Aham, testes aí, pra vídeo cotidiano, streaming mesmo, a escolha é 1080p. Mas, exatamente. No mas para nosso celular acho que seria o 4K, mas aí aqui seria o 1080. mas para TVs 4K é interessante. Tipo, dá para ver Uhum. uma diferença mesmo. Quem é muito exigente vai achar legal. Sim, É, Agora, sobre a atividade 2, vamos trocar o tópico, né? vamos. A e gente deu falar uma de introdução. cores? Agora a gente vai Aham. falar de cores e características de luminância e crominância, que basicamente a ideia é qual, né? A gente já viu isso várias vezes, inclusive em imagem a gente já discutiu sobre isso, onde luminância é uma característica que o nosso olho humano ele consegue diferenciar muito facilmente quando é feita uma alteração. E é por isso que esse canal ele não é alterado, e principalmente os canais mais comuns de serem usados em um vídeo é a proporção 4:4:4, onde não acontece o sampling, proporção 4:2:2, onde acontece um corte assim de pixels, uma repetição de pixels, né, gerando um pouco de redundância, e o 4:2:0, que gera mais redundância ainda, fazendo uma repetição maior de pixels. Sendo a piorzinha, como sempre. Uhum. É. Porém, na Como prática, sempre. olhando, tipo assim, olhando essa redução assim, não redução do tamanho, né? Isso é conceitualmente errado. Isso é uma repetição de pixels, né, de mesma cor, gerando redundância, onde na prática eu não consegui ver a diferença, sabe? Uhum. Uhum. Perfil 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 e Pior foi que a mesma também não. história em imagem, sabe? É isso que eu Mas ia falar. quando, Pode falar. mas Sim. quando a gente faz um desligamento de canais, vocês querem falar? Não, eu só ia falar que quando eu fiz o teste primeiro lá na parte de imagem, individualmente, eu não vi diferença nenhuma entre, mesmo ajustando lá o fator qualidade, Uhum. né, transparência, botando a mesma coisinha, eu não via diferença nenhuma entre os subsamplings. Eu acho que foi mais notável a diferença quando foi o teste, que é um pouco diferente mesmo, que eu até perguntei em sala sobre isso, mas são diferentes. Porém, a luminância, ela tem muita influência, tanto em imagem quanto em vídeo, até porque vídeo é tipo uma imagem em movimento, né? E sem a luminância, porque sem os outros fatores, até ele até volta alguma coisa, igual na imagem, que voltou uma imagem em preto e branco. Só que sem a Uhum. luminância, acaba por
retornar nada, praticamente. Você nem consegue ver a imagem direito. Então, tá um destaque, portanto, que a luminância é importante em, Aos nossos em ambos, olhos, né? em ambos formatos O multimídia. Que eu cromância a esqueci o nome. gente, enfim, É, Isso. e o subsample é uma característica de compressão, né? Uhum. E a gente pode visualizar essa compressão na prática fazendo um simples cálculo, onde, tipo assim, quando você não aplica subsampling no final do cálculo, que envolve resolução, pixel, tamanho de bytes, resolução, por exemplo, 1280 por 720, a quantidade de frames no vídeo e também o subsampling que está sendo usado, né? Todo esse cálculo, ele torna o resultado do uso do subsampling previsível por causa dessa redundância que o subsampling gera, né? E é uma redução muito enorme. É tipo assim, cerca de, tipo, quando você compara o não uso do subsampling e a proporção 4:0, é quase metade, né? Quase metade do tamanho do vídeo, sabe? E nível transparente também, tá ligado? E o que que você achou de Agora, fazer essa atividade? mano, eu achei. Foi uma das atividades mais divertidas desse trabalho. É, eu acho Eu que foi acho, uma das mais tranquilas também, né? eu acho que ela é muito bem colocada para a gente poder inicializar um pouco na ideia da compressão, né? Tanto que é muito interessante ver como foi bem construído esse trabalho, Uhum, porque a questão, ela dá pra gente o ambiente, ela dá pra gente o contexto dos vídeos e mostra pra gente que vídeo, na prática, é uma coisa assim, que é muito reforçada, muito mais reforçada do que imagem e vídeo. sim. Uhum. Por exemplo, o YouTube, ele tem 128 perfis em um vídeo, tá ligado? É muito perfeito. E aqui na 2 a gente já vê um pouco mais sobre compressão, fazendo umas análises mais práticas mesmo, ou subjetivas, né? Uhum. E levando um pouco mais para a teoria, às vezes quando você fazia um desligamento de um canal, de um certo canal ou de outro, alguma coisa ficava cinza e outra mudava de cor. Isso acontece porque, por exemplo, na cor amarela, né, nesse caso, ela compartilha de informações de canais azul e vermelho também. Uhum. Portanto, quando você desliga um canal vermelho, o amarelo, na verdade, fica verde depois. Mas quando você desliga o vermelho, aquele barco que tinha aquela tinta vermelha, ou por exemplo, o seu carro, Geraldelli, ele ficaria cinza. É, E as cores primárias, elas importam muito, né, nesses quesitos, cores primárias, pra gerar uma cor em si. É, essa e fazendo atividade. essa brincadeira, Não, pode falar. é, dando essa brincada nos canais, né, a gente percebeu isso. Por exemplo, o vestido azul da mulher, quando a gente desligava o canal azul, ficava cinza, Uhum. porém algumas coisas não É, eram alteradas. Enquanto umas eram, outras não. Meio que uma filtragem, né? E ficou. é, E é uma um efeito filtragem de até, cor tipo, azul. é, Uhum. É um efeito até que interessante, porque quando eu editava vídeo, eu via esse efeito e pensava, caraca, mas isso não é difícil de fazer? Na verdade, não é não. Na verdade, é bem simples. Sim. Você só desliga um canal e fica assim, é um filtro. Essa atividade foi muito legal pra gente ver as dependências das cores, né? Tanto as cores secundárias quanto as cores primárias, dentro do espectro de vídeo, né? Que eu também, uma coisa legal de, de falar é que eu não sabia a diferença que existia a diferença entre cores primárias, do pigmento da tinta, né, e essas cores nossas que a gente estava visualizando aqui, a luminância. É. Então, acho que essa questão foi muito legal. Em relação às cores, e na atividade 3, pulando um pouquinho, a gente fala um pouco agora sobre a movimentação do vídeo, né? Uhum. Dos motion vectors. É, achei legal também. Acho que pra mim essa foi a mais legal. Essa atividade foi feita no meu computador, então a gente teve alguns problemas, não sei porquê. Já deixando claro aqui que quando a gente clicava na barrinha, fazendo aquele teste que estava sendo falado, né, no trabalho, quando a gente clicava na barrinha aleatoriamente em qualquer cena, era para ter pausado num frame do tipo I. Só que no Isso. nosso parou no tipo B. Não sei o porquê. Era para sumir todos os motion vectors e ficar só no frame I, e não foi isso que aconteceu. Tanto que eu fui testar, né, e deu tudo E certo. foi, deu certo, foi no I. Sim. Então, realmente, como eu já falei com o Geraldo, ele sai de aula, aquilo realmente foi uma exceção. Era pra gente ter Algo inédito. testado antes, mas é,
essa questão, na verdade, eu gostei muito dela, porque olha só, eu conheci Game of Thrones e me deu vontade de assistir. A- Tá vendo? Pois é. O Mas eu acho que primeiro ele podia ter vídeo. colocado o primeiro episódio. Não o primeiro episódio da quarta temporada. Eu acho que tinha que ser o primeiro da primeira temporada. Mas o Mas primeiro episódio não tem ação. então, eu entendi porque que foi esse episódio em Uhum. específico. Ele fala que eu tenho motivo pra escolher esse episódio. Eu É. entendi que realmente o motivo ali era porque tinha várias cenas de ações. Por exemplo, a parte que eles, eu nem sei, gente, eu não sei o nome dos personagens, mas quando eles estão andando na montanha e aí as caveiras começam a surgir da montanha e Aham. começam a brigar e tal. Então sempre ele tem momentos de ação o tempo Sim. todo nesse episódio. A parte que o anãozinho mata o pai dele lá. O Tyrell. Então, aí acho que isso foi muito bom pra gente ver que durante algumas cenas, né, durante as cenas normais, a gente fica ali com um baixo bitrate, porque são poucos motion vectors que tem, são poucas Uhum. movimentações, vetores de movimento, então realmente o bitrate fica baixo e nos momentos de cena que entram as brigas, enfim, que a gente estava vendo lá do episódio, realmente tem um bitrate muito maior e os motion vectors também, até de tamanho deles, para demonstrar o Uhum. movimento, fica maior também. A gente observou também na troca de cenas os frames e eles são evidentes, né? Eles são colocados certinho nas trocas de cena, achei Uhum. isso bem legal. Fica É, bonitinho. sim, e eu entendi também, achei legal, a gente até falou sobre isso quando estávamos vendo o vídeo, que os 3 vídeos são bem diferentes. O primeiro vídeo é em slow motion, que realmente dá pra ver ali como que acontece, todos os vetores de movimento. é, Bem mais devagar, né? Exatamente, então, aí deu pra gente ver exatamente todas as cenas, como que acontecia a troca de frames, dos tipos de frames. Então achei bem legal isso. Matrix, que é uma loucura, é um filme de ação, né? Então, Ação pura. pois é, Ação em slow motion. É. exatamente. Então ali, E foi só uma parte de Matrix, né? Parte realmente que só tinha ação. exatamente, que é a parte que ele luta lá, sei lá. Enfim. E isso deu pra observar na hora da ação ali o bitrate aumentando, os vetores de movimento também, então achei bem legal. E Game of Thrones, como a gente já falou também sobre isso. Não sei. Acho que a 3 foi bem legal pra gente observar mesmo esses motion vectors. Acabei resumindo ela toda aí, mas. E E o uma comentário coisa que a que gente mesmo falou sobre no trabalho, que a parte de Matrix que foi escolhida também foi um pouco entendível por ela não ter muita troca de cena, né? É, Porque é uma cena só que eles estão lutando em um ambiente é, só, um lugar só. Então acaba ter menos I é. por aí. Uhum. a gente não se surpreendeu muito, né? Que essas coisas que a gente teria que ver na atividade 3 se surpreender não foram tão impressionantes porque a gente já tinha percebido isso na atividade um, sabe? Uhum. Uhum, Então a gente já deu uns certos detalhes lá na atividade um mesmo, sabe? Sim, sim. exatamente. É um É, C, né? acho que tá, Especificamente. acho que tá perfeito. A gente conseguiu explicar A bastante o 3. nosso É. sentimento aí, nossas reviravoltas da 3. E por último, a gente A tem. 4. Temos a mais demorada de todas, só pra baixar arquivo. Demorou demais, principalmente a Viv. Uhum. A E 4. mesmo assim, tipo assim, o computador alvo foi o meu. Minha especificação é um Ryzen 5 5600 e uma RX 6600, né? Então a gente usou a tecnologia do VCN para poder processar no H264 e H265. Ficou um pouquinho mais rápido, ficou mais legal, sim. Tipo assim, o frame rate que a gente encontrou sem usar hardware foi de mais ou menos 60, 70 FPS em média. Uhum. E a gente olhou lá o HW Monitor para ver se o meu processador estava aguentando, se ele estava tendo algum gargalo ou algum impedimento de temperatura. Aparentemente não, porque a utilização era tipo, constantemente entre 90 e 98%. Então o aproveitamento estava muito bom, cerca de 71 graus, e ficava lá constantemente naquela temperatura. A gente encontrou esses 60 FPS no H264 e H265, não teve tanta diferença assim, só no AV1, que foi uma desgraça. O avião foi muito demorado, primeiramente, né? E a gente não tinha um suporte de hardware, né? Porque Uhum.
ninguém aqui tem uma GPU da série 4000 da NVIDIA ou da AMD da série 7000, que também é uma coisa meio desnecessária na minha visão, pelo menos, É. pessoalmente. Eu Sim. acho desnecessárias essas placas de vídeo hoje em dia. Porém, com o passar do tempo, elas vão ser mais necessárias, porque o AV1, ele tá vindo aí e ele tá se Ele consolidando. tá vendo aí. Eu acho que fazendo essa atividade, eu vi que na prática, realmente, esse formato é o futuro, porque quando você coloca a qualidade na maior porcaria possível, o vídeo continua bem aceitável e bem legal. A qualidade mínima é 63%, e eu fui fazer o trabalho com outras pessoas, né? Inclusive, esse trabalho ele teve muito a ver com a Isabela, porque ela precisou muito da minha ajuda, já que o grupo delas não tinha um computador muito adequado para Sim. poder comprimir o AV1, ia demorar muito, sabe? Então, elas me passaram o fator de qualidade delas e eu fiz essa compressão no meu computador. Então, tipo assim, isso só deixa evidente que, tipo assim, computadores mais antigos, ou até computadores tipo o meu, que são. Eles não são tão sofisticados assim, eles são mais. Uhum. Eles são entre 2018 e 2021, assim, da época, né? Meu processador tem 7 nanômetros, então ele é maneirinho já. Só que, tipo assim, essa tecnologia do AV1 realmente é uma coisa pro futuro mesmo, coisa de 4 anos, 8 anos, que é quando a linha 7000, o DDR5, tipo, essas coisas na computação se consolidarem mesmo. Eu vejo que o AV1 ele tem muito futuro porque a compressão é muito foda. E a nível transparente e a nível de aceitável também, muito foda, porque você coloca um fator de qualidade péssimo, na teoria era péssimo, né? Porque 63 não dá. Tipo, eu penso, cara, 63, o bagulho vai sair todo só quadradão, Quadradão. só vai sair uns mosquitos assim, vai aparecer um mosquito real ali na imagem mesmo. É. Tá ligado? Mas não, fica ótimo. Fica muito foda e sobre essa atividade, a gente teve uma visualização muito legal sobre o futuro dos formatos de vídeo. E Sim. isso foi muito interessante nessa Ainda atividade. mais tem o comparativo, né, na última atividade entre todos que a gente viu. Tinham várias coisas Então, chatas, né? então Bom. deu pra gente ter uma visão mais ou menos do que vai ser Essa, por aí. essa foi a mais chata, na minha opinião, mas também a mais importante, porque tem a ver com o futuro. E quando a gente Uhum. estuda uma Isso. coisa e a gente consegue prever o futuro, eu sinto que é um conhecimento muito mais avançado e técnico que a gente adquire, sabe? Uhum. Pois é. Sim. Tanto em vídeo, quanto em imagem, quanto em áudio. É, Acho contra em que, tudo. igual a gente estudar o futuro do JPEG também foi bem legal e você constrói também uma base muito boa para o nosso pessoal, né? Para Hum. nossa carreira. E em relação a realmente todo o trabalho, a gente achou que foi um dos trabalhos mais tranquilos, o de vídeo. Foi pequeno. Foi pequeno, só que a gente conseguiu aproveitar, como a gente falou, tudo aqui. Foi de cores, foi da resolução, a gente viu os Isso. motion vectors, depois a gente viu o futuro, que é o que o viu o Bitrate, futuro FPS não, e né? tudo. Mas enfim, Viu? as É, tendências do futuro. a gente realmente viu o futuro, porque É, É. vai ser o avião, mano. Eu só achei Eu que acho. esse foi o que mais demorou pra baixar arquivo. Tipo, os arquivos foram bem grandes. E igual, a 4, a gente teve que, tipo, programar 1 hora antes pra poder baixar os arquivos só do OneDrive. E teve o AV1 também, porra, demorou pra caralho. Então, não sabia se pode xingar ou não, mas demorou pra caralho. Ó, xingar. pode ser. Mas enfim, eu acho que essa é a maior reclamação do trabalho mesmo é do tamanho. Só que não tem muito pra onde correr, né? Porque vídeo Em vai ser um lossless, tamanho né? maior. É. Uhum. Aham. Mas a Vídeo 4 lossless vai merece ser de tamanho sim, grande. ela merece ser xingada sim. Essa 4 é terrível, terrível na prática. Você fazer aquele É trabalho bizarro. manual e principalmente na gente, né? Porque a gente teve um problema com os Apagou. bagulhos só sumindo do nada, velho. Pois É. é. Mano, Windows tem que se fuder, tá ligado? Esse Windows é uma merda. Windows é uma bosta, eu vou pro Uma Linux. bochinha. Bom, É, acho que é foi isso aí, isso. então. É Uhum. o nosso último trabalho. Tchau, Jodé. E Tchau. foi maneiro. Valeu, Espero não Geraldo. te ver Maneiro, no período valeu. que vem. Tô brincando.